Oi, tudo tranquilo com vocês, pessoal? Então o professor vai estar explicando o assunto para vocês de história. Então esse próximo assunto que nós vamos ter, tá vendo? É o momento em que o homem busca durante a sua caminhada dentro da história, porque a gente tem que lembrar que nós também fazemos história. E ele começa a ter pensamentos e vê que só a fé não levava ele a caminhos tão certos assim, não era uma coisa tão certa. E aí começam a haver mudanças, e essas mudanças são bem significativas, tanto politicamente, economicamente e assim por diante, tá? E aí nós temos a reforma e a contra-reforma. O que foram isso? O que foram esses movimentos de reforma e contra-reforma? Isso tudo envolve o clero, que dentro da história o clero é a igreja, tá? O proletariado, a burguesia, que são as classes que estão envolvidas nesse processo, tá? Então, a reforma protestante e a contra-reforma, o que foi ela? Então, é um processo de reformas religiosas e ela se inicia durante o século XVI, tá? E aí caminha por um longo tempo. Não é uma coisa que acontece hoje e amanhã já terminou, não. O que foi tudo isso? Então, eles destacam nessas reformas os abusos cometidos pela Igreja Católica e uma mudança de visão do mundo, fruto do pensamento renascentista. E aí a gente entende assim que essa mudança de visão do mundo faz com que o homem comece a ver, enxergar o mundo que ele vive de forma bem diferente. Então aí nós temos quem? A reforma protestante. Como o nome já fala, protestante é de uma forma de protesto, tá? Então ela foi não apenas uma reforma pequena, ela foi uma de inúmeras reformas religiosas ocorrida após a Idade Média. E aí ela tinha base, além do cunho religioso, a insatisfação que a população, que as pessoas tinham com as atitudes da Igreja Católica e o distanciamento que ela tinha com relação aos princípios primordiais. Quer dizer, o abuso de tudo isso. E aí a causa da reforma, tá? Uma das causas. Desenvolvimento do comércio da burguesia. O que vem ser isso? A igreja condenava a acumulação de riquezas e a livre imprensa, tá? Os burgueses desejavam uma igreja que aprovasse a obtenção de lucros. Quer dizer, ela não era a favor de acumular riquezas, mas os burgueses poderiam ter essa riqueza a favor deles. Formação de estados nacionais. Então, o que era isso? Muitos reis apoiavam a reforma para livrar-se da intromissão do Papa nos negócios do seu reino. Então, eu apoiava a igreja, e aí, em contrapartida, a igreja não vinha meter o bedelho, meter o dedinho nos meus negócios. Só metia o dedo nos negócios de quem ele achava que podia. Tá? Então era uma forma de exploração. E aí a gente pode falar ali, como falou no início do texto, renascentista. O que foi renascentista? Renascimento. Tá? A releitura dos textos do Antigo e do Novo Testamento proporcionou uma comparação entre os ensinamentos de Cristo e as doutrinas da Igreja Católica. A ideia de Santo Agostinho de salvação pela fé passou a ser defendida pelos humanistas. E aí, com todos esses abusos, a Igreja Católica acontece o quê? Ela entra em crise. Por que ela entra em crise? Ela era apegada aos bens materiais, e aí esses bens materiais eram adquiridos de que forma? Com práticas abusivas, com a simonia, comércio de objetos religiosos, quer dizer, vendia as coisas da igreja, a venda de cargos eclesiásticos e a venda de indulgências, perdão dos pecados e o pagamento em espécie. Então, o que era essa venda de indulgências? Que foi um período bem significativo dentro da história. Eu queria ir para o céu porque era o que eu sabia que eu tinha que ir para o céu. Só que para que isso ocorresse, eu deveria, com o meu suor do trabalho, tirar uma parte desse suor do trabalho e fazer com que eu fazer um pagamento à igreja para comprar um pedacinho do céu. Para que quando eu viesse a morrer, a minha alma fosse encaminhada para o céu. Então uma das formas de indulgências era essa. Eu tinha um pecado muito grande. O que eu fazia? Ia lá, me confessava e pagava por esse pecado. Aí eu era perdoado. Um cara muito significativo nessa revolta toda é chamado Martinho Lutero, tá? Ele foi idealizador dessa reforma protestante. E aí ele era o quê? Contra essas práticas de simonia e as vendas de indulgências.
E aí vocês podem ver que ele viveu de 1483 a 1546, tá? Ele era um monge, influenciado pela obra de Santo Agostinho, construiu em 1517, uma própria doutrina. O que aconteceu? Ele publicou 95 teses atacando a venda de indulgências e expondo uma nova doutrina, quer dizer, uma coisa contrária com o que era até então pregado. Rejeitou a hierarquia religiosa, o celibato e o uso do latim nos cultos. Manteve apenas 2 sacramentos, o batismo e a eucaristia. No caso da comunhão, porém, rejeita o conceito de que o pão e vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, mantendo-o apenas como um rito simbólico. Então, aqui, ele forma uma base para uma nova religião, tá? Então, é interessante ele fazer esse rito. Uma outra coisa que acontece, tá? O surgimento de outras religiões foi uma das principais consequências da Reforma Protestante. E aí a gente tem que entender que surgem outras religiões com essas teses que eles entram em contato. Surge a Reforma Calvinista na Suíça por João Calvino no século XVI. Foi um exemplo da influência de Lutero para o surgimento das práticas reformistas contra a Igreja Católica. Posteriormente, quer dizer, depois disso, destacou-se o anglicalismo na Inglaterra, promovido por Henrique VIII, que rompeu com o catolicismo. Então, esse aqui era um Henrique VIII, ele cria uma nova forma, uma nova religião dentro da Inglaterra, tá? Martinho Lutero promove, através de sua reforma, uma grande crise na Igreja Católica, tá? Que teve seu poder diminuído com o surgimento das outras religiões. O protestantismo, portanto, caracterizou-se os fiéis que não seguiam as doutrinas católicas e que deram continuidade à principal reforma religiosa realizada na Europa, porque até então só o catolicismo ocorria, tá? E aqui nós temos alguns dos reformadores. Então, Lutero, o luteranismo, a reforma luterana, o Calvino na Genebra, o calvinismo, o movimento reformado, o Zwinglio, no Zurique, Melanchthon, também em Zurique, na Batistas, tá? Reforma radical, e Henrique VIII na Inglaterra, anglicalismo, que é a reforma anglicana. Henrique VIII, tanto que ele queria até a anulação do casamento dele com a rainha que ele tinha na época, com a rainha da Espanha, tá? Que foi um dos inícios do movimento para rejeitar o catolicismo. Porque eles acreditavam que ele, por exemplo, Henrique VIII acreditava que ele é Deus na Terra. Para que ele ia ter uma religião católica se ele poderia ter uma só para ele, tá? No século XVIII, no século XVI, a Igreja Católica estava passando por uma forte crise. Nesse contexto, ganhou força o protestantismo e as novas religiões que surgiram ali. Então, o calvinismo e o luteranismo, tá? E o que acontece? Para parar tudo essas novas religiões, o Papa Paulo III convoca o concílio para a cidade italiana de Trento, que daí ficou conhecido como Concílio de Trento. Ela foi realizada entre os anos de 1545 e 1563. E aí o que aconteceu? Eles discutiram vários assuntos e várias ações para entrar em execução, porque como eles haviam perdido muitos fiéis, eles teriam que de alguma forma retornar isso, porque eles estavam tendo um rombo que até então não tinham, tá? E aí, então, que eu coloquei ali, o Concílio de Trento, e aí os avanços dos protestantes. Então, aí as principais tomadas durante essa contra-reforma: retorno da Inquisição. O que era a Inquisição? Tá? Aí ele sempre brinca, a caça às bruxas, tá? Vigiar, perseguir, prender e punir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. E aí começa a perseguição aos protestantes, tá? E eles eram protestantes, judeus, entregantes de outras religiões, e eles eram punidos num tribunal. Criação do índice de livros de proibidos, tá? Que aí acontece o quê? A relação de livros contrários com os dogmas e ideias da Igreja Católica. E aí eles caçam esses livros e queimam também. E a criação da Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus, o objetivo principal dele é encaminhar jesuítas aos continentes africano, americano e asiático para fazer o quê? A doutrinação dos índios e dos negros. Porque como eles não tinham religião, então eles seriam fiéis à Igreja Católica, que eles estavam precisando arrebanhar novos fiéis. E aí, no meio disso tudo, surge uma linha de pensamento chamada do quê? Iluminismo.
O que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual que surgiu na França no século XVIII, então quer dizer, no meio de todas as revoluções, e fundamentalmente racionalista. Quer dizer, ele abandona a fé e se torna mais racional. Então eles eram defensores da liberdade individual e do racionalismo. Para eles o universo era regido por leis físicas que podem ser determinadas e estudadas. Quer dizer, não é divino, é racional, é alguma coisa que a gente pode estudar. Afastando qualquer possibilidade da intervenção divina sobre a ordem natural. O que era da natureza acontecia por alguma lei física. Eles condenavam a Igreja Católica, o dogmatismo religioso, os iluministas. A base do pensamento iluminista foram especialmente a partir das ideias de alguns pensadores. Quem foram eles? Alguns deles estão aqui. René Descartes, que a gente pode falar do plano cartesiano, John Locke e Isaac Newton. Esses daqui foi algum deles, tá? Então o iluminismo ele veio para, como o próprio nome fala, iluminar. Iluminar o quê? O pensamento, o conhecimento das pessoas. Então esse iluminismo traz um novo pensar ao ser humano, um ser humano que está atuante dentro da sociedade que vive, tá? Então isso aqui é um pequeno resumo, espero que vocês tenham compreendido. Peço mais uma vez desculpa se tiver muito barulho ao fundo. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.